Eu estava meditando e o Espírito Santo é glorioso, meditando na palavra dele e pedindo, meu Deus, sempre estou a pedir a Deus, meu Senhor, me dá o pão nosso de cada dia para que eu possa distribuí-lo para aqueles interessados, para os interessados. Então, o Senhor, por Jesus, me dá essa direção. E então veio essa instrução, que há 3 tipos de pessoas de fé. Fé em Deus. Fé em Deus. E nós temos três pessoas na Bíblia que quase não se fala. Especialmente 2. Quase não se fala nelas. Mas passam para a gente o Espírito de Deus. Passam para a gente experiências pessoais, vivências pessoais. E que vale a pena a gente meditar nesses exemplos. Vale a pena. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, o primeiro herói da fé, digamos assim, que quase não se fala, chama-se Agur. Você já ouviu falar em Agur? Difícil, você ouve falar muito em Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi, etc., os profetas, os apóstolos. Mas Agur, quem era Agur? Quem era Agur? Agur foi um dos que escreveu o livro de Provérbios. E ele era um homem de fé. Ele era um homem de fé, ele era um homem de Deus. Porque, pelo que ele fala, aqui a gente vê que ele teve uma experiência com Deus e pode falar a respeito de si próprio. E dá para a gente uma noção do que é Deus. Olha só. Lá no livro de Provérbios, capítulo 30, no versículo 2 e 3 especialmente, Agur diz assim: na verdade, eu sou o mais bruto dos homens. Nem mesmo tenho o conhecimento de homem. Ele, um homem de Deus, mas ele confessou, inicialmente, obviamente, na sua carreira da fé: na verdade, eu sou o mais bruto dos homens. Nem mesmo tenho conhecimento de homem. Nem aprendi a sabedoria. Quer dizer, não tinha diplomas, não tinha conhecimentos, não tinha... Enfim, era um homem, assim, do nada. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Ele não tinha conhecimento do santo, não tinha conhecimento de Deus. Obviamente, ele teve a sua experiência com Deus e, na oportunidade, ele pediu a Deus, ele fez a sua oração dizendo: 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. 2 coisas eu te peço antes, e não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade. Afasta de mim a vaidade. E
a palavra mentirosa. Primeira coisa. Primeira coisa que ele pediu. Afasta de mim a vaidade e a mentira. Eu creio que aí estão duas coisas que as pessoas neste mundo mais se apegam: às vaidades e às mentiras. E ele, que não era sábio, mas usado pelo Espírito Santo, disse: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis, agora vem a segunda coisa, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Sabe? O arroz com feijão? Pois bem, foi isso que ele pediu a Deus. Duas coisas: afasta de mim a vaidade e a mentira, e não me des nem pobreza nem riqueza. Por quê? Porque, diz ele, porventura estando farto, se me deres riqueza, porventura estando farto, não te negue. É o que tem acontecido muito, muito, que eu tenho visto na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas que entraram na igreja, eram moradores de rua. Hoje são pessoas riquíssimas, muito ricas. Eu não diria abençoadas, porque a riqueza não significa a bênção. Mas ele disse: mantém-me da porção de costume, não me dê a riqueza, para que, estando farto, não venha te negar e venha dizer: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E isso é um fato. Você conhece pessoas assim? Pessoas que eram zero à esquerda, mas depois que ganharam dinheiro, por algum motivo, pelo seu esforço, por sorte, ou por ter roubado, ou seja lá o que for, mas ganharam muito dinheiro, a primeira coisa que essas pessoas fizeram foi virar as costas para aqueles com quem ela conviveu durante a sua pobreza. Virou as costas para aqueles que, de alguma forma, tem ajudado ou não. Mas Deus, com certeza, lhe ajudou, e ele se afogou na riqueza. Ele se afogou na riqueza e chegou ao ponto de virar as costas para Deus e perguntar: quem é o Senhor? Ele, não foi com ele, não foi com Agur, não. Ele estava pedindo a Deus que ele não lhe desse riqueza, para que ele não viesse cuspir no prato que comeu, que é o que muita gente faz. E nem me dê a pobreza, para que eu não tenha que furtar e tome o nome de Deus em vão. Quer dizer, ele não queria ser obrigado a roubar para matar a sua fome por causa da pobreza. Ele não queria a pobreza para não ter que roubar, para que finalmente não viesse desonrar o nome de Deus. Lembra que Jesus pede, ou ensina que a gente deve orar sempre para que o nome de Deus seja santificado em nossas vidas? Santificado. Então, eu aprecio muito
eu me identifico muito com Agur, porque ele diz: mantém-me do pão da minha porção de costume, nem muito, nem pouco, mas o quê? Para que a minha vida continue do jeito que era, para que o meu espírito, a minha alma não venha se envaidecer com as coisas que esse mundo que são passageiras, e venha perder a fé. Esse homem, Agur, fez essa oração, e eu peço a Deus isso para mim, para a minha vida. Eu peço a Deus. Eu não quero riqueza nem pobreza. Eu quero o pão nosso de cada dia, o pão de costume. O pão de costume não faz mal, a gente já está acostumado com ele. Mas se tem uma mesa muito farta, então os olhos crescem e então quer comer de tudo. Aí se torna um glutão, depois vem ter dor de barriga e ter que bater na porta do médico. Essa é a realidade. Então é melhor comer a porção de costume. É ter a porção de costume, comer a porção de costume, que aí não vai ter problema. Agur é uma dessas pessoas de fé que eu admiro muito na Bíblia. O segundo, semelhante a Agur, chama-se Asaf. Asaf foi um dos profetas, um dos homens de Deus. Ele escreveu os salmos, alguns salmos, dentre eles o Salmo 73, que você deve ler e meditar nele. Porque, em princípio, ele diz assim: verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Faz um adendo, para os limpos de coração. Quanto a mim, aí ele diz, agora ele está falando de si próprio, da mesma forma como Agur falou de si mesmo: afasta de mim a vaidade, a mentira, e não me dê riqueza nem pobreza. Esse era o pão nosso de cada dia de Agur. E Asaf diz que Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Aí ele diz, com respeito a si próprio: quanto a mim, ele refletindo sobre a sua própria vida, ele era um homem de fé, um homem de Deus, tanto que escreveu salmos. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Ele diz: porque eu tinha inveja dos nécios. Eu tinha inveja dos nécios. Quando via a prosperidade dos ímpios. Minha amiga, você vê. Agur falou: afasta de mim a vaidade. Eu creio, eu penso que quando a gente se levanta pela manhã, a vaidade já está de pé, esperando a gente. Essa é a realidade. A vaidade já está pronta para entrar em ação. O espírito de vaidade. Aqui, Asaf diz: os meus pés quase se desviaram e pouco faltou para que escorregassem, pois por quê? Eu tinha inveja dos nécios, porque via a prosperidade dos ímpios. É o que muita gente fica... muita gente não crê em Deus ou não quer crer em Deus porque vê esses disparates, essas injustiças que ferem
mas machucam a nossa sensibilidade. A gente vê muitas injustiças nesta terra. Eu sei que isso é dentro e fora das igrejas. Dentro e fora das igrejas. Mas o problema de Asaf não era ele ver os nécios prosperando, os maus prosperando, enriquecendo. O problema dele era que ele olhava para os outros. Ele olhava com maus olhos, mesmo sendo de Deus. Porque ele olhava julgando. Ele não olhava com bons olhos. Se tivesse olhado com bons olhos, ele não teria inveja das pessoas más que prosperavam. Não. Ele simplesmente cuidava de si. E olharia para si mesmo para não acontecer o que ele estava vendo diante dos seus olhos. Para ele não ser como aqueles maus, nécios, que prosperavam. Porque é melhor a pessoa ser pobre, mas correta, íntegra, ter a sua consciência limpa, ter paz dentro de si, do que ser um homem rico, ladrão. Um homem rico, poderoso, mas mau. Bem, o problema dele era ter inveja, ele ia olhar para os outros. Esse é um grande problema com o ser humano. Muito sério isso. Honestamente, eu não sou perfeito de jeito nenhum. Nem física e nem espiritual. Eu não sou perfeito. Mas uma coisa eu sempre guardei para mim. Ao invés de olhar para os outros, olhar para mim mesmo. Não é como egoísmo, não, mas olhar, ver a minha situação e não ficar olhando dos outros. Se os maus prosperam e os bons empobrecem, não é problema meu. Eu não vou consertar o mundo, eu não vou consertar as pessoas, eu não vou fazer nada. Eu tenho que olhar para mim. Eu nunca, em toda a minha vida, eu confesso isso para vocês, em primeiríssima mão, eu nunca falei isso, mas eu vou falar para vocês. Eu nunca em toda a minha vida, eu fiquei indignado com Deus por ter nascido com defeitos. E os meus defeitos eram visíveis, claro, estavam ali, na minha cara, na cara de todo mundo. E quando as pessoas viam os meus defeitos, elas olhavam assim e não esperavam ver aquele jovem saudável com um defeito nas mãos. Eu nunca me importei com isso. Eu só pedia a Deus que guardasse a minha alma. Eu não cuidava da vida dos outros, eu cuidava da minha. Eu nunca reclamei disso, nunca cheguei a dizer, Senhor, por que o Senhor fez os meus irmãos perfeitos e eu com defeito? Por quê? Por quê? Hoje eu entendo por quê. Eu tenho resposta. Porque eu era para ter nascido do jeito que os outros, mas não nasci assim. Por quê? Não sei. Hoje eu sei por quê. E tem uma razão muito nobre, muito bacana, por que isso aconteceu. Quando chegar a oportunidade eu falo para vocês. Mas esse é o problema das pessoas. O problema das pessoas é ficar olhando para outras pessoas. E quando
quando se olha para as outras pessoas, você vai criticar, ou você vai ter inveja, você vai falar alguma coisa contra, enfim. Esse que é o problema do mundo. Esse que é o problema da sociedade. Muitos roubam, não porque nasceram ladrões, mas porque viram os outros roubar. Eu também vou roubar. Ora, nós não podemos ter os olhos maus. Os maus olhos significam que o corpo está em trevas, completamente enterrado nas trevas, no inferno já neste mundo. Essa é a realidade. Os maus olhos, Jesus disse, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se os teus olhos, em outras palavras, forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Eu não olhava para os outros, eu olhava para mim mesmo. Quando pensava em entender isso, Asaf está falando, que os maus se davam bem e os bons se davam mal na vida, quando pensava em entender isso, queria entender esse disparate, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, quer dizer, no altar. Então entendi eu o fim deles. O fim deles. Porque, veja só, minha amiga e meu amigo, tudo que você tem, que eu tenho, tudo que nós temos, vem das mãos de Deus. E Deus, com certeza, mais cedo ou mais tarde, Ele irá julgar cada um de nós pelo que Ele nos deu. É o que a parábola diz. Jesus ensina isso. Que Ele chamou os seus servos, o Senhor chamou os seus servos, a um deu 5 talentos, de acordo com a sua capacidade. Ao outro servo deu 2 talentos, de acordo com a sua capacidade. E o outro recebeu 1 talento, de acordo com a capacidade dele. E esse senhor foi para uma terra distante. Quando voltou e acertar contas com os seus servos, o que tinha ganho 5 talentos, multiplicou e ganhou mais 5. E ele apresentou ao seu senhor, olha, eu ganhei, o senhor me deu 5, eu ganhei mais 5, estão aqui os 10 talentos. E o Senhor lhe disse, muito bom, servo, muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O segundo foi a mesma coisa. Senhor, tu me deste 2, eu ganhei mais 2. Estão aqui os 4. Servo bom e fiel. Quer dizer, o segundo que recebeu 2 talentos, não foi reclamar com ele, dizendo, poxa, o senhor deu 5 para ele, só deu 2 para mim. Não. Ele simplesmente fez a sua tarefa, cumpriu o seu dever e foi multiplicar. Já o terceiro servo, que ganhou 1 talento, que era homem de maus olhos, esse já disse logo, olha, Senhor, sabendo que o Senhor é um homem severo, que semeia, ou que colhe, ou que quer colher onde não plantou, o Senhor é um homem rigoroso, etc, etc, julgou o Senhor. O que eu fiz? Eu escondi, eu enterrei o teu talento. Está aqui o talento que o Senhor me deu. E Deus, o Senhor, lhe disse, servo mau e negligente, foste infiel no pouco. Foste infiel. Foste mau. E então o Senhor lhe disse, cabia você pegar o meu talento, já que você não queria trabalhar, não queria multiplicá-lo, vai lá, você poderia ter entregue ao banqueiro e o banqueiro
iria multiplicar e eu teria os juros. Mas você não fez isso. Você ficou olhando para os outros. Então, o lançou nas trevas onde há choro e ranger de dentes. Então, a gente vê que a vida é feita, este mundo é feito de injustiça. Não havia injustiça. Você sabe por que não havia injustiça? Porque quando Deus criou Adão e Eva, eles eram perfeitos, não havia o mal. Eles não tinham conhecimento do mal, só tinham conhecimento do bem. Então, tudo era perfeito, tudo era perfeito. Mas quando eles erraram, pecaram, desobedeceram a Deus, então eles tiveram conhecimento do mal. Uma vez tendo conhecimento do mal, eles foram saber o que é o mal. Pronto. Quer dizer, tiveram a curiosidade de saber o que é o mal. Consequentemente, a humanidade nasceu no pecado, nasceu no erro. Então Deus fez tudo perfeito, mas o homem que jogou fora a perfeição, desprezou o bem e abraçou o mal. Então você vê os maus se dando bem e os bons se dando mal, às vezes você vê por aí nesse mundo, mas você pode ter certeza que vai chegar o dia do julgamento, está se aproximando, o julgamento vai acontecer, e quando acontecer, ele, o Senhor, vai pedir contas a cada um de nós dos talentos que ele nos deu. Ele vai pedir conta. Todos nós iremos estar perante, os incrédulos vão estar perante o tribunal do Pai sem advogado, porque eles têm rejeitado o Filho do juiz, do Senhor, Deus, o juiz dos juízes. Eles rejeitaram o Filho do juiz, que é advogado, que é Jesus, é o advogado dos que creem nele. Então, rejeitaram, então eles não vão ter advogado para defender a causa deles. Mas aqueles que aceitaram o Filho como advogado, que colocaram suas vidas na mão desse advogado para defender suas causas, esses vão ser defendidos diante do Pai, porque ele, o Filho, o advogado dos que nele creem, vai interceder e o Pai com certeza vai perdoar, porque o próprio Filho deu a vida dele pelos que nele creem. Por isso a necessidade de se crer no Senhor Jesus como único Senhor, como único Deus, como único digno de todo amor, em todas as forças, de todo o coração, em todo o entendimento. Se a pessoa entender isso, então todas as demais coisas vão ser acrescentadas na vida dela, porque o próprio Senhor será justo para suprir as necessidades nossas. Bem, falamos de Agur, que pediu a Deus que afastasse dele a vaidade e a mentira, a palavra mentirosa. Isso é uma coisa. Depois ele pediu que não lhe desse nem riqueza nem pobreza, mas o pão nosso de cada dia. Bacana. Já Asaf ficou com inveja daqueles que prosperavam, se tornavam ricos, sendo maus, e ele, como servo de Deus, era pobre. Até que um dia ele entrou no santuário e foi entender que Deus é o Senhor de todas as coisas e que este mundo, esta vida passa, é passageira, que é o que nós concluímos aqui com o terceiro, que é Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem perverso, cruel, perseguia, matava. Era um homem cruel para com os cristãos, mas depois que ele conheceu Jesus, ele virou a casaca 100%.
de perseguidor, de assassino, ele se tornou um pregador do Evangelho do Senhor Jesus. E ele chegou à conclusão, dirigido pelo Espírito Santo, claro, e disse as seguintes palavras: se esperamos em Cristo só nesta vida, se esperamos em Cristo só nesta vida, que quer dizer, se a minha fé está em Jesus para alcançar benefícios, prosperidade, para ser rico, para ter saúde, para ter família, para ter isso, ter aquilo outro, se a minha fé está focada em Jesus por causa dessas coisas, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque ele teve a visão de que neste mundo tudo passa, riqueza passa, pobreza passa, fome passa, abastança passa, tudo passa, vaidade passa, tudo passa, tudo passa, não fica nada, zero. Essa terra vai pegar fogo e já está começando a queimar. Então a gente sabe que vai passar, tudo vai passar. E eu fico pensando, eu cá com os meus botões, quantas pessoas, coitadas, estão lutando com unhas e dentes, colocando a vida em jogo, colocando tudo, jogando todas as suas fichas neste mundo para ganhar dinheiro. Até que chega um momento que morre. Acabou. Não é assim? Graças a Deus. Que Deus nos deu esse entendimento de que tudo passa, tudo cessa, tudo acaba. Você lembra do maracujá de gaveta? Nós postamos essa matéria muito interessante, que tudo passa, tudo acaba. Não adianta. Você pode fazer a plástica que quiser, mas vai chegar um momento que nada vai suportar. Tanto a pessoa que faz a plástica, quanto aquela que se plastificou. Tanto o médico que fez a plástica, quanto a pessoa que foi plastificada. Acaba, tudo cessa, tudo acaba. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, amiga e amigo, abra sua cabeça, seu entendimento, seu coração. Se nós esperamos em Cristo, quer dizer, se nós temos a fé em Jesus para alcançarmos os nossos sonhos, realizarmos os nossos sonhos, somos os mais miseráveis de entre os homens. Porque Jesus não veio para isso. Ele veio para nos dar uma vida eterna. Se você gosta da sua vida, imagine a vida que o Senhor Jesus tem preparado para aqueles que o amam, que o servem, que o obedecem. Imagine você. Entende, amiga e amigo? Tudo passa, tudo cessa, tudo acaba. Eu sempre me lembro de um determinado político que fez uma carreira extraordinária. Ele foi vereador, foi prefeito, foi deputado, foi governador, ele arrebentou. Ele enriqueceu demais. Mas, na hora da morte, ele estava só confinado a um corpo franzino, completamente comido pelo câncer, sofrendo. O pior sofrimento dele era o medo de morrer, mas a hora dele estava chegando. É uma pena, mas esse homem é apenas um exemplo
ele não cria em Jesus. Ele não creu em Jesus. Mas você que crê em Jesus, não perca essa fé, não perca esse foco, não perca essa visão. Jesus não veio para nos dar uma vida abundante aqui na terra. É muito pouco. Toda a abastança, toda a vida abundante que Jesus se refere, não diz respeito a esse mundo, porque esse mundo está perdido, está confinado, está já determinado para o fogo. Jesus veio para trazer a salvação eterna. Ele veio para levar você, eu, cada um de nós que nele crê, para o gozo eterno, para o descanso com o seu Pai. O gozo da alma por toda a eternidade. Aí sim nós vamos gozar a vida eterna. Aqui neste mundo, a vida abundante não é porque você tem abastança na sua mesa, você tem tudo que você vive, uma vida abundante. Não, a vida abundante você pode ter fisicamente, mas dentro de si tem sempre um problema, tem sempre uma questão, é ou não é? Tem sempre uma necessidade. É um parente, é um ente querido que está perdido nas drogas, é a falta de paz, enfim, é um inferno. Do ponto de vista físico, você tem tudo. Do ponto de vista espiritual, você não tem nada. Porque você é uma pessoa triste, porque você ama pessoas que não querem nada com Deus. Então, amiga e amigo, Paulo então deixa esse ensinamento. Se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, os mais infelizes. Se você espera em Jesus, ou se você quer receber o batismo com o Espírito Santo para viver mais intensamente neste mundo, você não vai recebê-lo. Não vai mesmo. Mas se você quer receber o Espírito Santo para manter-se na fé, lutando, vai manter-se lutando. A luta nunca vai parar. Manter-se lutando até a sua vitória final, até a sua promoção. Aí sim, você é bem-aventurada, é bem-aventurado, com certeza. Entendeu? Amiga e amigo, Deus quer te dar vida abundante. E quando se trata de vida abundante, esquece a terra, porque esta terra não tem a vida abundante para dar que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo seja derramado no dia de hoje naqueles que ainda não receberam. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar os textos aqui para que você leia, medite, mas seria bom você meditar em todo o texto, em todo o capítulo, para você avaliar melhor o que nós esquecemos de falar ou deixamos de falar, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, e tenha excelente entrada com a entrada do Espírito Santo sobre você. Deus abençoe em nome de Jesus.